Deus te abençoe grandemente, que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos aqui para compartilhar com você mais uma palavra que o Senhor tem para nós nesses dias, para nos fortalecer, renovar nossas forças, edificar a nossa fé. Em nome de Jesus, que Deus venha te abençoar grandemente. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo e pedindo a Ele que venha derramar uma unção sobrenatural sobre as nossas vidas, amém? Pai, nós te agradecemos nessa noite. O Senhor é fiel e supre todas as nossas necessidades. O Senhor tem nos guardado, Senhor, no meio de todas essas circunstâncias. O Senhor tem nos dado o alimento. O Senhor tem suprido a nossa casa. O Senhor tem guardado nossos familiares. Senhor, eu oro agora por aqueles que estão angustiados, por aqueles que estão preocupados, por aqueles, Senhor, que até foram contaminados. Que o Senhor venha os curar, que eles venham se fortalecer no Senhor nessa noite. Que o teu Espírito Santo visite teus filhos agora, vá até a casa de todos, os nossos irmãos na fé, os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos vizinhos, aqueles, Pai, a quem temos orado, intercedido, que o Senhor os visite agora. E mesmo, Senhor, com todos os sintomas e contaminados, Senhor, essa tormenta vai passar na vida dele, essa preocupação, essa enfermidade, Senhor, vai embora, eles serão curados em nome de Jesus. Eu te clamo nessa noite, que a bênção do Senhor venha sobre os seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sua casa, vamos ler aqui o texto que está no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 6. O tema dessa mensagem é como viver em paz, se a minha vontade é contrariada. Essa palavra ela é uma bênção para esses dias. Como viver em paz, se a minha vontade é contrariada. Vamos ver aqui esse texto. A partir do versículo 6, eu gostaria de ler com você. Ele conta aqui a história da viagem missionária do apóstolo Paulo. E vamos ler então. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, quando avizinharam-se da região da Mísia, procurando subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, prepararam-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Nesses versículos iniciais que acabamos de ler, você percebe com clareza que Paulo, junto com o seu grupo, tinha um propósito em seus corações. E aí, quando eles partem, viajando por toda aquela região de Frígia e da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia. Quando eles começam a passar próximo da região da Mísia, eles procuraram subir até Bitínia, foram impedidos novamente pelo Espírito Santo. Então, eles contornando aquela região, eles desceram para Troade. E num momento de pausa, o Espírito Santo, o Senhor trouxe para eles uma visão de uma pessoa clamando, de um homem que clamava, que rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então eles obedeceram ali a voz do Senhor. E aí seguiram, como diz aqui a palavra. No versículo 11, eles navegando de Troade, seguimos em linha reta até
Samatocrácia, e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. Ou seja, se fosse pela vontade do apóstolo Paulo, ele nunca teria chegado à cidade de Filipos. E eu vou discorrer alguns versículos aqui, e nós vamos entender um pouco as coisas que aconteceram nessa cidade. Esses dias eu estava lendo um pouco de Filipenses, e vendo um pouco das instruções de Paulo, das coisas que Paulo falava para os filipenses. O quão importante foi a fundação dessa igreja nesse lugar. Quantas pessoas se converteram, quantas pessoas foram salvas. Mas só que você vai perceber que nessa primeira parte, Paulo foi impedido 2 vezes pelo Espírito Santo. 2 vezes. Até dar início a um propósito de Deus. Só que no meio de tudo, quando eu começar a ler aqui os versículos à frente, você vai perceber que nem tudo foi um mar de rosas. Você vai perceber que Paulo enfrentou dificuldades, mas ao mesmo tempo colheu frutos. Paulo, quais foram as experiências dele nesse momento? Como Paulo lidou com toda essa situação? Muitas vezes, nós fazemos planos. As igrejas nos dias de hoje fizeram tantos planos. O planejamento anual. Tivemos que replanejar tudo. Quantas pessoas fizeram planos de viagens? Quantas pessoas fizeram planos com suas famílias e tiveram que replanejar tudo? Faculdade, estudos, concursos, muitas coisas. Para falar a verdade, o resumo geral de tudo isso é que os planos de muitas pessoas foram frustrados. Praticamente de todos. Mas o incrível e o interessante de tudo é que Deus continua no controle de toda essa situação. E através da história de Paulo, o que a gente percebe? Nós percebemos que Deus, ou melhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como diz a palavra. Vamos continuar lendo aqui. No versículo 13. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentando-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Quem era Lídia? Se você for estudar um pouco dessa história dos Filipenses, também lendo a carta de Filipenses, você vai ver o nome dessa mulher sendo citado pelo apóstolo Paulo. Lídia foi uma das primeiras pessoas a se converter, uma das primeiras pessoas a serem alcançadas. E ela convida o apóstolo Paulo com os missionários que estavam com eles para repousar em sua casa, mas só que ali não era só um lugar de descanso. Ali, essa mulher também começa reuniões de oração. Ali foi o fundamento da igreja dos Filipenses. Ou seja, o evangelho chegou até ela, dela alcançou a sua família, e dessa família surgiu uma igreja. Toda uma cidade foi impactada pela contrariedade da vontade de Paulo e pela soberania da vontade de Deus. O que a gente percebe com isso?
que o apóstolo Paulo prontamente obedeceu ao Senhor. Na história você percebe que, sendo impedido pelo Espírito Santo, ele obedecia e ele não ia. Sabe o que isso significa? Que o tempo todo ele estava orando com sua equipe e perguntando: Senhor, para onde podemos ir? Eu recordo de uma vez que eu estava com um missionário evangelizando num bairro muito perigoso aqui em Rio Branco, Acre, e conhecido praticamente na cidade de Rio Branco inteiro, chamado Papoco. Perigoso demais. Esse local era um dos locais mais temidos por todos. Diziam que quase todo dia tinha pessoas mortas. O apelido dado, chamado Papoco, se dá por conta de constantes tiroteios naquele lugar e pessoas morrendo. E aí, em 2005, juntamente com outro missionário, estávamos prontos para ir fazer um discipulado lá naquele bairro de umas famílias que a gente discipulava, fazíamos evangelismo ali 2 vezes por semana e discipulávamos. Quando a gente estava subindo e a gente parou em cima da entrada, próxima à entrada desse bairro, e a gente pensou: Senhor, todas as vezes a gente sai andando e vai descendo por esse bairro, mas hoje a gente quer falar com o Senhor. E naquele exato momento, o coração de uma das pessoas da equipe pesou. E essa pessoa pensou: eu estou sentindo de Deus para ir para lá. A outra pessoa disse: eu estou com vontade de descer. E aí um perguntou para o outro, buscando o discernimento do que era vontade humana e do que era vontade de Deus. Então a conclusão que tivemos foi que a vontade de Deus era para ir para outro lado e não para descer aquele morro, até as áreas próximas à beira do rio, de onde moravam as pessoas. No mesmo instante que estávamos indo, ouviu-se um tiro. E quando a gente ouviu o tiro, escondemos dentro de uma casa e uma pessoa disse: uma pessoa tinha acabado de morrer, sendo assassinada ali naquele momento. Então a gente concluiu que os minutos que a gente caminhou a uma direção contrária àquilo que veio como vontade humana, seria a mesma posição que nós estaríamos de frente à casa onde tinha acontecido o tiroteio e o assassinato. E um missionário olhou para mim e disse assim: será que o diabo estava tentando nos levar ao mesmo local do crime, para corrermos risco no meio daquele tiroteio? E o Senhor estava nos levando para um lugar seguro, nos dando um livramento. Então a gente chegou à conclusão naquele dia que ser direcionado pelo Senhor e contrariar sua própria vontade salva vidas, apesar de que outra vida se perdeu. Outra vida se perdeu. E essa pessoa que morreu não era pessoa que nós teríamos contato, não tinha como, estava dentro da sua casa, não tinha nem como nós intervirmos nisso. Sabe qual é a conclusão que eu chego? Que ser guiado pelo Espírito Santo, quando vamos fazer qualquer coisa nesses dias, é uma das melhores coisas que pode nos acontecer. Mesmo que permanecer em casa, isolados, sem participar das atividades que normalmente participávamos, sem viver a vida que vivíamos, o Senhor está te guardando, o Senhor está te protegendo, o Senhor está te direcionando para algo que Ele quer fazer na sua vida. E aqui eu vejo que a obediência de Paulo trouxe frutos para o reino.
Lídia se converte juntamente com a sua família, e ali começa um local, uma casa de paz, uma casa que muitas pessoas começam a se converter. E ali começa o fundamento de uma igreja em Filipos. E quem era Lídia? Como diz aqui no texto, Lídia, essa mulher, ela era uma mulher que vendia roupas. Uma mulher muito conhecida, ela era uma vendedora de tecido de púrpura. E esse tecido de púrpura, só as pessoas da alta sociedade daquela cidade era que comprava. Era um grupo seleto, pessoas ricas, pessoas de posições de autoridade. Ou seja, essa mulher, a partir dali, ela estaria pregando também para aqueles que muitas vezes o evangelho tem dificuldade de acessar. O Senhor estava ganhando o coração daquelas pessoas a partir da vida de uma mulher que se posicionou, se prontificou a receber esse amor de Jesus. E continuando aqui, no versículo 16, nós percebemos que essa história ela é cheia de altos e baixos. Momentos bons, a conversão de Lídia, a conversão de toda a sua família, e Paulo e os seus amigos são hospedados na casa de Lídia. Mas aqui, no versículo 16, conta a história de que aconteceu que indo-nos para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores, por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele naquele mesmo instante saiu. Olha só o que acontece. Dias de pregação, dias de evangelização, dias de proclamar as boas novas de Jesus. Após a conversão de Lídia, sua família e Paulo indo, e chega uma jovem. E aí o demônio pela boca dela começa a gritar: esses são os homens, filhos do Deus Altíssimo. E essa moça começa a dizer: se viesse essa palavra do Espírito Santo. Muitas pessoas, talvez nos dias de hoje, ouvem palavras assim que soam como bajulações. E elas falam: amém, toda honra e glória para o Senhor. E ainda não tem o discernimento que muitas vezes demônios podem estar usando a boca de algumas pessoas para bajular o homem e o esforço humano. Mas naquele momento, uma palavra que muitos hoje ouvem de uma forma tranquila e não se incomodam, incomodou Paulo e aqueles que acompanhavam ele. De tal forma que ele repreendeu, ele sentiu do Espírito Santo que ali havia um demônio de adivinhação, havia um espírito mau sobre a vida daquela moça. E ela vivia como escrava e dava dinheiro para muitas pessoas. E quando o apóstolo Paulo repreende e expulsa, aí começa uma nova guerra. Primeiro, Lídia se converteu e sua família. Segundo, essa jovem foi liberta, mas toda vez que em algum lugar, em alguma cidade, em algum ambiente, você chega e Deus te usa, e o reino de Deus começa a crescer naquele lugar, e vidas são transformadas, pessoas se convertem, o reino das trevas também se levanta, a oposição também se levanta. E no versículo 19 começa aqui uma história que o Senhor lá no final vai trazer um rumo diferente.
Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrancaram para a praça principal diante das autoridades. Olha a atitude, de forma truculenta, esses homens agarraram ele e arrastaram ele para a praça principal. Chamar alguém em particular para confrontar alguma coisa é uma coisa. Arrastar para a praça principal, aí você vê que as trevas estavam com o objetivo de envergonhar, e expor e humilhar. E apresentando-os aos magistrados locais, acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Ou seja, agora aquele que traz as boas novas de Cristo se tornou o perturbador de uma cidade, pregando costumes que a nós romanos não é lícito acatar e tampouco praticar. Então uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as próprias roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado, muitos os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que o vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha o que a gente observa no meio de uma situação dessa. E nesse momento que Paulo, sendo lançado na prisão, aquilo que parecia estar andando bem, tranquilamente, estamos conseguindo, está dando tudo certo, Deus nos trouxe para esse lugar, ganhamos uma mulher, uma família, expulsamos o demônio na praça, estamos pregando em todo lugar, e agora? Fomos acusados de perturbadores da cidade, e no meio de toda essa situação, fomos açoitados, humilhados em praça pública, e presos como ladrões, como pessoas que não são dignas de estar em uma cidade. Nessas horas eu creio que uma pessoa começa a pensar: eu acho que não era vontade de Deus. Não era, não, eu acho que alguma coisa está errado. Às vezes a gente chega a um estado, a uma situação em nossas vidas, que quando tudo está indo bem, a gente fala: é de Deus, que bênção, que maravilha, está dando tudo certo, Deus está no controle, agora a obra vai prosperar, as coisas vão acontecer, a faculdade agora aconteceu, agora está fluindo tudo, um emprego novo, o meu trabalho. De repente, essa pandemia, quantos empresários estão frustrados e desanimados? Quantas pessoas que tinham seus empregos estavam indo tudo bem? Quantos trabalhadores autônomos que tudo estava indo bem, segundo seus olhos, e agora não tem mais a sua fonte de renda? Muitas pessoas que estavam imaginando que faltava pouco para terminar a sua faculdade, agora vai atrasar mais um pouco. Pessoas que estavam estudando para concurso, já não sabem mais direito o que vai acontecer. Quantos projetos, quantos planos frustrados nesses dias. Paulo e Silas agora têm a sua liberdade privada. Foram privados de sua liberdade. A liberdade de ir e vir, de andar por ali, ir lá, pregar, falar, fazer. Qualquer outra pessoa poderia dizer: acabou. Agora chegamos ao final de tudo. Mas não. Pessoas normais, sim, pensariam essas coisas, mas pessoas anormais, não.
Esses dias eu trouxe uma palavra também que me chamou muita atenção, que está em Colossenses, que fala: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, não nas que são daqui da terra. Pensai nos objetivos do alto. E eu creio que foi nessa mensagem que o apóstolo Paulo também pensou naquele dia. Foi nessa mesma palavra. Porque no versículo 25 aqui, conta a história que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Orando e entoando louvores. Orando e cantando e adorando ao Senhor na sua cela, no seu cárcere. E hoje, o que nós podemos trazer isso de experiência para mim e para você? Está difícil? A esperança se foi? A tristeza tem tomado conta da sua casa? O medo tem roubado a sua atenção? Aqui Paulo e Silas nos ensinam uma lição tremenda de como viver em paz, quando todos os nossos planos são frustrados. Como ter esperança no meio de uma situação de calamidade. Como continuar crendo no meio de uma situação adversa. Detalhe, eles estavam dentro de uma cela, com as suas costas cortadas pelas chicotadas, com seu corpo dolorido porque apanharam com varas. E não foi uma pessoa, foram muitas pessoas que os bateram. Só porque eles entraram em uma cidade e anunciaram o evangelho, e pregaram as boas novas, e ganharam uma mulher, e ganharam uma família, e expulsaram um demônio. Agora que parece que tudo está perdido, não, esses homens começam a louvar, esses homens começam a adorar. E aqui eles ensinam algo sobrenatural. A adoração mais profunda é aquela nos momentos mais difíceis. E eles começam a orar. E ao mesmo tempo que oram, eles adoram. É uma coisa como que parece uma situação só acontecendo. Um momento de oração e adoração. Eu creio que esse momento aqui se torna especial para Paulo e Silas. Assim como Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele contemplou os céus abertos, o Pai e o seu Filho. E o seu coração se encheu de amor e compaixão e perdoou aquelas pessoas que estavam matando ele. Paulo e Silas agora, cheios de dores e feridos, começam a adorar ao Senhor. Eu creio que nesse momento eles já não lembravam mais de quem deu a varada, de quem bateu. Eles já não lembravam mais de quem agrediu, de quem ofendeu, de quem humilhou. Eles só lembravam do Senhor, eles só pensavam nas coisas lá do alto, eles só pensavam onde Cristo vive, eles só pensavam nos planos, nos projetos, quantas famílias mais eles poderiam alcançar. Eles esqueceram praticamente do lugar aonde eles estavam, encarcerados, privados de suas liberdades, presos num lugar aonde não tinha para onde ir, não podia sair. Eles se esqueceram da situação atual que estavam vivendo. E agora esses dois homens começam a experimentar uma unção sobrenatural que vinha sobre as suas vidas. Uma unção poderosa que vinha sobre seus corações. E o Espírito Santo de Deus junto com eles, numa adoração celestial. E foi tão forte, que aqui conta a palavra, e eu nunca tive uma experiência de ver uma coisa dessa acontecer. No versículo 26, de repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram.
E sabe o que acontece? Que no meio da oração e da adoração, os grilhões espirituais que aprisionam as pessoas são rompidos, as correntes são quebradas, as cadeias são desmoronadas, porque o Senhor, Ele traz cura, traz libertação. Quantas pessoas em casa ainda estão aprisionadas no pecado, aprisionadas em vícios escondidos dos homens, mas não escondido de Deus. Quantas pessoas estão presas no seu pecado, no caráter distorcido, na mentira, no engano, na infidelidade, no adultério, na pornografia. Quantas pessoas estão aprisionadas? É uma vida egoísta, que não se preocupa com mais ninguém além de si mesmos. Mas quando a adoração vier sobre a sua vida, quando você se prostrar e adorar em espírito e em verdade, quando você adorar o Senhor com seu coração quebrantado, quando você buscar o Senhor com a profundidade que Paulo e Silas buscaram, as cadeias da sua vida, as cadeias na sua família serão quebradas. A sua casa será tomada por uma unção sobrenatural, a sua família será impactada por algo muito grande do Senhor. E Deus vai começar a te usar poderosamente. O cativo agora se torna libertador de cativeiros. Deus vai começar a fazer fluir sobre você dons. O seu chamado se tornará mais nítido para você nesses dias. E o seu coração vai ouvir a voz do Mestre, assim como Paulo e Silas ouviram o Senhor direcionando para aquela cidade. E aqui conta nessa palavra, no versículo 27, que o carcereiro despertou do seu sono, vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou de sua espada a fim de se matar, pois concluía que os presos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não faça isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz. Correu para dentro, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas, em seguida, conduzindo-os, rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Oh, glória, aleluia! As pessoas, quando elas são tomadas pelo Espírito Santo, não tem ninguém que pode prendê-las. As portas dessa cadeia se abriam, mas Paulo e Silas não precisavam fugir, porque eles não eram ladrão. Quem não deve não tem nada a temer, porque confia no Senhor. O Senhor é que supre eles, o Senhor é que é o juiz, o Senhor é que guarda a sua casa. E naquele instante, Paulo e Silas não moveram-se do lugar. E quando o homem ia se matar, o carcereiro, eles gritam: não faça isso. E aquele homem grita, dizendo assim, pedindo luz. Conta aqui o texto. Pedindo luz, pedindo alguma coisa que trouxesse, que iluminasse a sua vida, que trouxesse uma direção para a sua vida, trouxesse sentido para a sua vida. E agora, vendo que ele não estava mais lidando com bandidos, mas sim com homens de Deus, eles conduzem para fora, esse homem se prostra diante de Paulo e fala: o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí, aquela história que o diabo achava que tinha vencido e humilhado dois homens de Deus, agora começa a cooperar para o reino de Deus. E aí Paulo diz assim: crê no Senhor, seu Jesus, e assim será salvo tu e a tua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos.
E logo foi, olha o que aconteceu, na mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes as feridas, e logo foi batizado ele e todas as suas pessoas de sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde ele preparou uma mesa farta com todos os seus, e expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Essa história é linda. Como que Paulo conseguiu ter paz dentro de uma cadeia? Como que Paulo e Silas conseguiram sentir paz dentro de um cárcere, com as suas costas machucadas? Como que eles conseguiram transmitir paz? A palavra diz: você é luz, você é sal da terra, vós sois a luz do mundo. A palavra diz: não se esconde uma lâmpada debaixo da cama. Se coloca num lugar visível para que ilumine todos da casa. Paulo e Silas refletiram a luz de Jesus naquele momento, porque o homem pede luz. Paulo e Silas mudaram a história daquele homem naquela noite. E agora, percebemos uma história diferente. Logo que amanheceu, os magistrados mandaram os oficiais de justiça ao carcereiro com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. E aí Paulo falou: não, eu não vou ler essa parte para você, mas se você ler, Paulo diz: não, eu sou um cidadão romano e esses homens me chicotearam, eu só saio daqui se eles vierem pedir desculpa. Os homens foram lá pedindo pelo amor de Deus, pediram desculpa, se humilharam. Paulo ainda foi um pouco mais abusado, um pouco mais ousado aqui. Isso me faz lembrar daquela palavra que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã eles foram libertos. Pela manhã veio a resposta. Porque, na verdade, Paulo nunca esteve preso pelo homem. Porque assim como o Senhor abriu as portas do cárcere, em outro momento, quando Pedro está preso também, o Senhor abre as portas do cárcere e o anjo tira Pedro da prisão, deixando todos aqueles carcereiros atônitos. Como prender aquele a quem o Senhor libertou? Nunca. Por isso que está escrito, se não me falha a memória, em João 8,32, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Porque o Senhor está trazendo nesses dias uma libertação. Ao mesmo tempo que tem muitas pessoas se afundando, muitos cristãos entrando em vícios, até de bebedeiras, prostituições. Muitas pessoas que viviam uma vida totalmente voltada para o mundo estão refletindo, estão sendo alcançadas, estão sendo tocadas pelo Senhor. Pessoas que achavam que o dinheiro e a luxúria era o seu Deus, estão descobrindo que nada disso serve, que nada disso sacia sua alma, e estão se entregando a Jesus nesses dias. E a parte linda disso tudo, em Filipenses, lá em Filipenses, para a gente finalizar, capítulo 4, versículo 4 em diante, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos, seja a vossa amabilidade conhecida de todas as pessoas. Breve voltará o Senhor, não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça. E o versículo 7, e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Esse texto, Paulo falava para os filipenses, anos depois.
Sabe o que me faz amar mais ainda as Escrituras? É que aquilo que Paulo viveu lá em Atos, Paulo agora está falando aqui em Filipenses. Não andar ansioso, não se desesperar, colocar diante de Deus as suas orações e súplicas. E sabe o que acontece? Paulo fala: a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Então, nessa noite, que você, ao ouvir essa mensagem, seja ministrado pelo Senhor e tocado pelo Senhor, que a sua casa seja ministrada por essa presença maravilhosa. Que o Espírito Santo venha falar ao seu coração poderosamente com essa mensagem. Que nada possa te tirar do propósito de Deus. Mesmo isolado, mesmo em confinamento, mesmo com suas vontades frustradas, com seus planos alterados, o Senhor continua trabalhando em seu favor. O Senhor continua preparando um ambiente para que você cresça na presença dEle, seja ministrado poderosamente. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração. Em nome de Jesus. Vamos orar e pedir ao Senhor que venha derramar algo sobrenatural em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite que o Senhor alcance os seus filhos, que o Senhor visite a casa deles, que a presença do Senhor venha trazer paz, que mesmo muitas vezes com o coração contrariado, Senhor, nós venhamos entender os seus planos, os seus propósitos, a sua vontade, porque a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E o Senhor tem planos muito maiores, que nesses dias venhamos a buscar mais a sua presença, se aprofundar mais na sua vontade, obedecer mais a sua vontade, a sua palavra, e entender qual é o chamado e o propósito do Senhor para nossas vidas. Que aquele que está afastado, que volte para o Senhor agora. Que aquele que está com seu coração distante, que ele se quebrante. Que aquele que está viciado em alguma coisa, Senhor, que ele se arrependa. Que aquele que está com o seu casamento, Senhor, fracassando, que ele seja reconstruído agora. Que aquele que está enfermo seja confortado e curado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a tua presença venha suprir todas as nossas necessidades. Amém. Que Deus abençoe você grandemente. Não se esqueça que terça-feira estamos reunidos no Instagram da igreja, 7:30 p.m. E aos domingos aqui no YouTube. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos, porque queremos alcançar 1000 pessoas para fazer o nosso culto online, ao vivo, todos os domingos e em outros horários também. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço.